Capítulo 7. Noite Mágica. Canal Audiofic BR. Deixe o like e se inscreva para nos apoiar. Tarde da noite, Avenida Tibere, residência número 19. As luzes nas janelas do segundo andar ainda estão acesas. Albert estava lendo o conteúdo do livro rapidamente, e também atualizou a memória rápida para o nível 2, e sua memória ficou muito mais forte. As pessoas comuns não têm essa habilidade, pelo menos não tão fortes quanto Albert em termos de memória. Agora mesmo, Albert descobriu que tinha outra habilidade desconhecida. Sangue de Mago nível 0. A experiência comum não pode atualizar esta habilidade, ela só pode ser atualizada por meio de pontos de habilidade. Esta é a primeira vez que vejo esse tipo de situação. Albert hesitou por um tempo e elevou o Sangue de Mago para o nível 1. Depois de atualizar, Albert descobriu que sua eficiência em aprender magia se tornou maior, ou em outras palavras, seu poder mágico tornou-se mais forte, e seu domínio do feitiço luminoso se tornou mais rápido. Após apenas 10 minutos de prática, seu feitiço atingiu o nível 1. Significa que Albert inicialmente dominou o feitiço, e pode usá-lo facilmente, mesmo sem prestar atenção especial. Devo colocar todos os meus pontos nessas duas habilidades? Albert hesitou. Os pontos de habilidade são difíceis de obter, ele precisa reservar alguns. No entanto, depois de hesitar várias vezes, quando ele tentou colocar as duas habilidades no nível 2, ele descobriu que com os pontos que tinha, só podia melhorar uma. Que poço! Depois que Albert aumentou o Sangue do Mago para o nível 2, ele não sentiu nenhuma outra mudança. É uma habilidade passiva? Albert estava um pouco deprimido, mas não se arrependeu. Ele saiu da sala e começou a tentar o feitiço de desbloqueio. Ele segurou a varinha em uma das mãos, abriu o livro de feitiços padrão iniciante com a outra, e agitou a varinha levemente 2 vezes, de acordo com os gestos ensinados no livro. Era um pouco como uma forma de S invertida, que parecia muito estranha. Depois de mais algumas tentativas, Albert trancou a porta e recitou o feitiço na maçaneta. Ele estendeu a mão e a torceu algumas vezes, mas a fechadura não abriu. Fracasso. Embora o fracasso fosse esperado, ainda havia boas notícias. Havia outro feitiço de desbloqueio no painel, mas desta vez não havia experiência. Albert, o que você está fazendo? A voz de uma garota soou atrás dele, e Nia de pijama apareceu no final do corredor. Albert virou a cabeça para olhar para a irmã. Ele sabia como ela estava se sentindo, como se tivesse pegado um ladrão que estava roubando salgadinhos. Por que você não vai para a cama? Perguntou Albert. Não consigo dormir. Nia reclamou. Que astúcia! Você realmente está praticando magia secretamente. Albert ficou um pouco constrangido, mas de fato foi assim. Foi como ser pego roubando sobremesa, um tanto humilhante. Eu quero brincar também. Nia disse, olhando diretamente para a varinha de Albert. Mas isso não é um brinquedo. Albert balançou a cabeça, e disse que não deixaria sua irmã usar esta varinha. As crianças não sabem se conter, e só fazem as coisas de acordo com suas próprias preferências. Ninguém sabe que tipo de problema ela vai causar. Claro, a premissa é que Nia também seja uma feiticeira. Afinal, o próprio Albert é um mago, e há uma grande chance de que Nia também seja uma maga, então ele não vai deixar Nia tentar usar uma varinha mágica facilmente, pelo menos não agora. Que astúcia! Você não está apenas brincando secretamente. Nia reclamou, como uma criança cujo brinquedo foi roubado. Você não vai voltar a dormir. Albert mudou de assunto. Não consigo dormir. Então eu vou te contar uma história. Albert pegou a chave, reabriu a porta e entrou. Albert é muito astuto. Nia murmurou, mas ainda carregou Tom para o quarto de Albert. Assim que Tom entrou na sala, ele farejou por toda parte, como se estivesse procurando por corujas,
e teve muitas opiniões sobre a gaiola de pássaros perto da janela. Ok, Tom, a coruja está procurando comida. Albert pegou o gato de pelo curto, acariciou sua barriga e depois colocou a varinha na gaveta, a trancou e guardou a chave no bolso. Como se estivesse se protegendo contra ladrões, ele está muito ciente da personalidade de sua irmã. Eu odeio isso, é necessário se proteger contra ladrões desse jeito? Nia fez beicinho insatisfeita. Eu ainda não te conheço? Albert revirou os olhos para Nia. Se você tivesse a varinha, você não explodiria nossa casa? Eu não vou. Nia disse teimosamente. Quem sabe se não vai, não se esqueça, como conseguiu o arranhão no braço. Albert não queria tentar. Eu não quero que você perca um braço de repente um dia, ou pior, sua própria vida. Sem chance. Nia se sentiu um pouco culpada. No início, era de fato uma situação semelhante. Pouco depois de Tom chegar à casa deles, ela foi arranhada porque o tratou com grosseria. Ela ainda se lembrava que Albert a repreendeu com raiva. Essa foi a primeira vez que Nia viu Albert com raiva. Não se esqueça da lição. Albert perguntou de volta. Você ainda quer ouvir a história? Claro que sim. Nia recostou-se na almofada, acariciou o cabelo de Tom, e ouviu em silêncio Albert contar contos de fadas. Albert, você acha que posso usar magia no futuro? Nia perguntou de repente. Deveria ser possível. Eu posso usar magia, e Nia deveria ser capaz. Albert a confortou. Isso é porque você é um gênio, você pode aprender tudo rapidamente. Isso não tem nada a ver com ser um gênio. Albert ficou sem palavras por um tempo. Somos irmão e irmã, eu posso e você também deve. Mas o avô não pode, ele disse que seus familiares podem fazer isso, mas ele não pode fazer. Nia murmurou. Além disso, papai também não pode fazer. Mesmo que você não possa usar magia, você pode fazer outras coisas. Albert a confortou. É muito astuto. Você já pode usar magia, mas ainda diz essas palavras para confortar os outros. Tom, bata nele. Nia agarrou a pata de Tom e colocou no rosto de Albert. À medida que a noite se aprofundava, Nia adormeceu sem saber. A porta foi aberta, e Daisy e Herb, de pijamas entraram no quarto, olhando desamparados para a filha adormecida. Finalmente adormeceu. Herb pegou Nia, e voltou para o quarto dela. Boa noite, Albert. Vá para a cama cedo, não fique acordado até tarde, você pode ler o livro amanhã. Daisy beijou o rosto de Albert e disse suavemente. Nem seu pai nem eu faremos objeções à sua decisão. Boa noite. Albert reprimiu um bocejo, estendeu a mão e empurrou Tom, o sujeito apenas virou preguiçosamente, como se não pretendesse se mexer. Esquece. Boa noite, Tom. Albert empurrou o gato para o lado, estendeu a mão e mexeu no travesseiro, encontrando uma posição confortável para se deitar e se preparar para descansar. Ele já estava muito cansado. Mas, tendo dito isso, a magia é realmente uma coisa mágica. Capítulo 8. Avô. 2 dias depois, a família Anderson dirigiu até Charles Street, onde o avô e a avó de Albert moravam. A família Anderson encontrou tempo para visitar os 2 idosos todos os anos. Durante as férias de verão, Albert sempre vem morar aqui por alguns dias. Pai, estou aqui para te ver. Albert, vem aqui, deixe-me te ver. Luke ignorou completamente o filho, deu um passo à frente e encarou o neto. Herb disse, que bom que você recebeu uma carta de Hogwarts. Se tiver alguma coisa que queira comprar, pode me dizer. Pai, eu já levei Albert para fazer compras no Beco Diagonal em Londres. Herb olhou para o pai desamparado, pigarreou e disse. Trouxe um presente para você. Eu não sou criança, que presente você quer me dar? Luke olhou para o filho, pegou a mãozinha de Albert e disse.
Vá até a sala e me diga que magia você aprendeu. Luke está animado há vários dias, como uma criança. Sansa disse. Ele nunca me contou sobre isso antes, eu só descobri alguns dias atrás. Muito tempo sem te ver, Nia, você sentiu minha falta? Meu irmão nunca me deixou tocar em sua varinha, e sempre me protegeu como um ladrão. Nia imediatamente relatou à avó. Herb, vigie o Tom, não o deixe fugir. Daisy pegou o pacote no carro e pediu ao marido que levasse o gato para a gaiola, para que esse cara não fugisse. Albert pode realmente fazer magia? Sansa achou isso muito interessante, mas ela não esperava que seu neto fosse um mago lendário. Sim, ele pode fazer a varinha brilhar, e treina secretamente no quarto todas as noites. Nia pegou a mão de sua avó e repreendeu Albert. Ele também disse que se eu pegasse a varinha, eu definitivamente a usaria e a casa seria explodida. Mãe, você não sabe, essa varinha é muito perigosa, deixa eu te contar. Herb segurou a gaiola do gato e seguiu atrás dos dois, falando sobre o que tinha visto no beco diagonal. Albert acha perigoso tentar magia indiscriminadamente. Daisy acrescentou. Porque havia lido a história da magia, sabia um pouco do que acontecia no mundo mágico e ainda tinha um pouco de compreensão do mundo mágico. Ok, Daisy, as coisas não estão tão ruins quanto você pensa. Não, mãe, na verdade, mesmo no mundo mágico, não deixam crianças segurarem varinhas com facilidade. Daisy está totalmente do lado de Albert, o filho deles é muito confiável. Como você sabe? Herb perguntou curioso. Se você ler todos esses livros, você saberá. Daisy olhou para o marido com reprovação. Você pode ter mais cuidado com Albert, ele é nosso filho precioso. Não se preocupe, não precisamos nos preocupar com Albert desde que ele era criança. Herb conhecia muito bem o caráter do filho, e Albert sempre deixou as pessoas à vontade. Mesmo assim, você deve prestar atenção. Daisy entrou com o pacote e fechou a porta. Depois de ficar trancado o tempo todo, Tom começou a correr depois de ser libertado da gaiola. Sansa e Daisy foram para a cozinha preparar sobremesas e chá preto, e Luke estava ouvindo seu filho e neto falando sobre o beco diagonal. É claro que Luke sabia que o retrato do bruxo podia se mover e também sabia algo sobre Dumbledore. Ele colocou o sapo de chocolate trazido por Herb em uma grande garrafa de vidro e pôs na sala como decoração. Eu até escrevi para o diretor na época, perguntando por que não recebia a carta convite. Depois de tantos anos, Luke ficou aliviado. Eu tinha 11 anos, quando fui mandado embora por minha família, porque não tinha nenhuma habilidade mágica, que são os chamados abortos, fui dado a um parente distante comum, para ser criado. Como eles puderam fazer isso? Herb estava intrigado e com muita raiva. Ele sentiu que a família de seu pai tinha ido longe demais. Abortos são uma vergonha para a família de um bruxo. Luke disse suavemente, eles vão tentar esconder esse segredo tanto quanto possível, e até fingir que essa pessoa não existe. Não fique triste. Nia o confortou. Depois de tantos anos, também larguei essas coisas e perdi completamente o contato com a família. Luke abraçou Nia, e disse com um sorriso. No entanto, é um pouco inesperado para Albert se tornar um mago. No bate-papo, Albert mostrou a eles novos feitiços, como o feitiço luminoso, o feitiço de reparo, de limpeza e de desbloqueio. Estes são os 4 feitiços que ele domina atualmente, graças à atualização do Sangue de Mago para o nível 2. Foi bastante surpreendente para eles, ver a xícara de chá rachada se consertando lentamente, e o chá derramado na mesa sendo limpo sem aviso prévio. Eu também. Nia olhou para o avô e reclamou em voz baixa. Eu também quero aprender magia, Albert é muito astuto. Luke olhou para o neto e pediu sua opinião. Ele sabia que Albert tinha suas próprias opiniões e não tomaria decisões à vontade. Você só pode fazer o que eu digo. Albert olhou para sua irmã,
e ele estava realmente se perguntando se Nia tinha talento mágico. Eu irei, eu prometo. Nia sentiu como uma galinha bicando arroz. Você prometeu tão rápido, você não me ouviu nada. Albert disse sério, olhando para sua irmã. De jeito nenhum, eu estava ouvindo com atenção. Nia rapidamente respondeu. Leia comigo primeiro, a luz fluorescente está piscando. Nia seguiu apressadamente, ela sabia que era um feitiço. Leia mais algumas vezes devagar, e você não pode ler errado, senão ninguém saberá o que vai acontecer. Albert instruiu. Vou te emprestar a varinha mais tarde, não cutuque com a varinha, não a aponte para as pessoas, não cante feitiços indiscriminadamente, mesmo que você não saiba usar magia, você não pode perder a paciência. Entendi. Nia disse impaciente. O que acabei de dizer? Albert perguntou de repente. Não mexa com sua varinha, não. Nia esqueceu, franziu os lábios e reclamou, eu não sou você, como posso me lembrar de tantas coisas? Se você não consegue se lembrar, não posso lhe dar a varinha. Albert disse sério. Mas, bem, você só falou uma vez. Nia se comprometeu. Ao ver Albert ensinando Nia até a morte, a família Anderson riu muito. As crianças sempre gostam de ser brincalhonas, e a situação de Nia é semelhante. No entanto, Albert tem uma maneira de administrar suas brincadeiras. Depois que Nia se lembrou de suas palavras, Albert deu a ela sua varinha. Nia pegou a varinha com entusiasmo e se acalmou depois de ser encarada por Albert. Ela obedientemente cantou um feitiço e tentou usar o feitiço luminoso, mas não teve sucesso. Respire fundo, se concentre e tente novamente. Albert colocou a mão no ombro de Nia e disse suavemente. O feitiço luminoso é um dos mais fáceis, e se não funcionar, provavelmente significa que Nia pode não ter talento para ser uma bruxa. Nia tentou mais algumas vezes, mas não conseguiu nenhuma. Você está com pressa, não se preocupe, quanto mais ansiosa você fica, mais fácil é falhar. Albert acariciou os cabelos da irmã, e virou a cabeça para olhar o avô. Luke balançou a cabeça para ele, e Albert realmente sabia o que isso significava. Não tenho talento para me tornar uma bruxa. Nia disse, com um rosto triste. Eu também não sei. Albert confortou. Talvez seja apenas por causa de sua pouca idade. Eu odeio isso, Albert sempre gosta de mentir, não devo ter talento para me tornar uma bruxa. Nia largou a varinha e saiu correndo. Albert pegou a varinha com uma expressão desamparada, olhou na direção de onde Nia fugiu e se preparou para alcançá-la. Crianças são problemas. Eu vou encontrar Nia. Luke se levantou e caminhou em direção à sua neta. Ele entendia o humor atual de Nia.